aí, pessoal, tudo bem? Então vamos agora comentar a apostila 3, São Paulo Faz Escola, volume 3, né, do terceiro bimestre. As páginas que a gente marcou na semana passada para vocês darem uma olhada, procurarem fazer as atividades, tá? Então hoje nós vamos fazer a devolutiva, né? Nós vamos comentar as principais informações dos exercícios, tá? Eles seguem mais ou menos um padrão, então a gente vai comentar em linhas gerais os exercícios e em todos eles são apresentadas as soluções, tá? A resolução escrita. Então veja, aí nas primeiras atividades é importante lembrar o seguinte: ele fala de área e perímetro do quadrado. Então a área e o perímetro, gente, perímetro é a soma de todos os lados, por isso que fica isso aqui, ó. Cada lado mede x, x mais x mais x mais x, 4x. Tá? E a área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Por isso que fica x vezes x, que é x ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui na atividade 3, vocês vão fazer justamente isso. O perímetro multiplicar por 4, né? Então, veja aqui, ó, 1, se o lado é 1, é 4. A área, né? A área, o que você faz? Multiplica lado vezes lado. 1 vezes 1, 1. Por isso que ficou 1 aqui, ó. Tá bom? Então, a mesma coisa você vai fazer nos demais itens aí. Tá certo? Vamos lá. Então, o que acontece? Você vai relacionar a área com o perímetro. Ou seja, lado x com o perímetro. X com 4x, quer dizer, quando x é 0, 4 vezes 0 é 0. Quando x é 1, 4 vezes 1, 4. Então, 1, 4. Quando x é 2, vai dar 2, 8. Então, vai dar um gráfico do primeiro grau. X levando em 4x. X, no eixo x, né? E 4 vezes o x, o valor de y. Tá certo? Beleza, uma função do primeiro grau. E quando é área, x em x ao quadrado, ou seja, 0, 0, né? Nem pode. 1, 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2, 2 ao quadrado, 4. 3, 3 ao quadrado, 9, ou seja, 0, 0. Né? Que fica ali uma bola aberta, né? Porque não tem sentido o lado 0, né? Quando o lado é 1, leva no 1. Então o ponto 1, 1, você marca. Aí o ponto 2, 4. O ponto 3, 9. O ponto 4, 16. E assim por diante. Que vai dar uma função do segundo grau. Veja que é curvo, né? Um arco de parábola. Certo? Beleza. Então tá aí, ó. Tudo bem? Então aqui ele fala de crescimento e decrescimento. Veja, uma função do primeiro grau, ou seja, não tem termo ao quadrado, tá? Ela é crescente quando o coeficiente de x, ou seja, o número que multiplica x, é positivo. E se o coeficiente de x, isto é, o número que multiplica x, for negativo, é decrescente. Tudo bem? Então, aí as informações básicas. Tá certo, gente? E segue aqui, ó. Então, veja. Uma parábola é uma função do segundo grau. Então veja que aqui ele mostra o seguinte: a concavidade, a boca, entre aspas, né? Aquela curvatura da parábola. Ela é para cima quando o número que multiplica o termo ao quadrado é positivo, o coeficiente do termo ao quadrado. E vai ser para baixo quando o número que multiplica o termo ao quadrado, o coeficiente do termo ao quadrado, for negativo. Então, aí fica fácil para vocês perceberem isso aqui, ó. Tá vendo? A primeira para cima, tá certo? A segunda para cima, porque os dois são
positivos o número que multiplica o termo ao quadrado. E a terceira é para baixo, porque fica lá, ó, menos 4x², menos 4. Tá bom? Beleza. Tá? Tudo bem. Então, continua, né, essas informações. E aí, ele fala o seguinte aqui, ó. Função polinomial. Quando ela intercepta o eixo x, o y é 0. Quando ela cruza o eixo x. Quando ela intercepta o eixo y, tá? Aí o x é que é 0. Então, cruzou o eixo x, o y é 0. Cruzou o eixo y, o x é que é 0. Então, você vão fazer essa teoria, vocês vão aplicar aí no exercício. Tudo bem? É isso aí. Tá? Então, ele segue aí, ó, tá vendo? Ó, fazendo as continhas. Tá? Só lembrando, algumas caem em equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau é aquela do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. O a não pode ser 0, senão não é do segundo grau. Delta é o discriminante, é b² menos 4ac. E para achar o x, é menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Isso vocês viram já desde o nono ano, né? Estão aprendendo isso aí. E na atividade 10, gente, então a gente tem, olha lá, ó, tá vendo, ó, a situação do delta, tá? Quando o delta for igual a 0, vocês têm duas raízes iguais. É quando a concavidade só cruza, só toca o eixo x. Quando o delta for maior que 0, então você tem duas raízes, tá? E quando o delta for negativo, você não tem raiz real. Então ele mostra aí, tá? Tudo bem? Tá. Então ele vai mostrando aí para vocês, né, as atividades, tá? Problemas. Gente, problema você tem que fazer a leitura, analisar com calma para ir preenchendo os dados. Então vocês vejam que aqui, ó, né, os dados são colocados, são substituídos, tá, na expressão, tá? E aí você vai encontrando os valores. Veja aqui, ó, tá vendo, ó? São dados que ele vai apresentando. Essa atividade 17 aqui, eu chamo a atenção no seguinte: para você resolver, C igual a 0, cada parênteses aqui, ó, C igual a 0, esse primeiro parênteses, esse segundo parênteses e esse terceiro parênteses aqui, ó. Aí você vai encontrando as raízes, tá? E aí você tem que observar, atribuir alguns valores para saber se está aumentando ou diminuindo. E desse jeito você consegue mais ou menos esboçar este gráfico aqui. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar a refazer os exercícios e semana que vem eu proponho outras atividades. Tá bom, gente? Então, tudo de bom e até mais.